tem os efeitos especiais aqui, porque tem gente trabalhando aqui, ó, ali atrás, tá? Então, vamos lá. Então, bom dia. Continuando agora, potência alternada, tá? A gente vai dar prosseguimento à nossa unidade 3. Opa, eu estava ajeitando aqui um teta, então deixa eu inserir o meu teta aqui. E desconfigurou na apresentação do slide. Já depositei lá o gabarito, né? Depositei, ótimo. Já coloquei o gabarito da prova, né? Lá, a questão 3, vocês vão ver que ela é bastante gigante, tá? Então, aí você já dá uma avaliada e eu vou lançar a nota durante o recesso, tá? Então, ninguém vai ficar assim, como alguns e outros fazem por aí, que deixam para lançar as notas no final e a pessoa fica sem saber se passou ou não na disciplina, né? Até parece que surpreende. É verdade. Então, hoje a gente vai continuar, né? Então, na aula passada foi visto o seguinte, que eu tenho, né, agora, né, eu saí lá dos meus circuitos de corrente contínua e vi que eu só trabalhava com a potência instantânea, né? Então, a gente agora aqui na corrente alternada percebe que essa potência instantânea, ela vai se desdobrar em outras 3 potências, tá? Que são as potências ativas e reativas. A potência ativa e reativa. Essa é a maneira que a gente olha, né, utilizando a expressão geral da potência, quando a gente pega a forma de onda alternada, tanto da tensão quanto da corrente, faz a multiplicação delas seguindo a lei de Ohm, e a gente percebe, né, que é uma expressão trigonometricamente bastante complexa, né, que envolve uma série de relações trigonométricas que são complicadas de trabalhar, né? Então, por isso também a gente vai voltar, a gente sempre também vai continuar a voltar, não. A gente vai continuar trabalhando com fasores, porque se eu tenho uma função trigonométrica com potência, eu posso representar ela de forma fasorial. Então, a gente também pode observar a potência ativa, reativa e média a partir dos elementos. Por quê? Porque na hora que eu for obter uma potência, essa potência está diretamente também ligada a uma carga. E essa carga ela pode ter uma série de configurações, né? Eu posso ter cargas puramente resistivas, puramente capacitivas, indutivas, ou a combinação dessa galera toda aí. E aí, o que é que acontece, né? Os meus gráficos de potência, eles vão começar a ter um comportamento particular, né? Por quê? Porque a minha carga, ela tem um comportamento fasorial, né? Vamos colocar nesta forma, que vai, né, impactar aí na relação de tensão e corrente. Então, né, a gente vai iniciar aqui, né? Qualquer coisa vocês me avisem, tá, gente? A gente vai iniciar aqui com a potência, né, vista a partir de um circuito resistivo, né? Quando eu tenho a minha fonte alternada e mais o circuito, uma carga resistiva ali, ali aplicada à minha fonte, né? Então, quando a gente tem uma carga resistiva, o que que acontece? A gente vai ter uma atenção, né, a fase da tensão e a fase da corrente, elas são iguais, né? A gente não tem defasagem. Então, se eu jogar lá na minha expressão, né? Essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui de potência, né? Somente dessa de potência ativa aqui, né? Que é o que me interessa. Se eu jogar, né? O que que vai acontecer? Eu vou ter, né? Que isso aqui vai ser cosseno de zero, já que θv e θi são iguais. Cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai ser igual a V M e M2. Já a minha potência reativa, né, vai ser seno de zero, né, porque esses dois aqui são iguais.
Seno de zero, isso aqui é zero. Então, o que vai acontecer? A minha potência, né, do ponto de vista de um resistor, é apenas a potência, é a soma da potência ativa mais a potência instantânea. Tá? Então, no circuito resistivo, eu vou ter somente potência ativa. Tá? E aí, o que a gente observa no gráfico aqui da potência ativa, né, desse resistor? Primeiramente, né, que a potência instantânea ela nunca vai ser negativa, né? Ou seja, eu tenho aqui, né, considerando a minha função trigonométrica, eu tenho um deslocamento aqui, né, de Vm e m sobre 2. Então, isso faz com que, na hora que eu for calcular a minha, né, usar aquela expressão do valor médio, né, de uma função, de um sinal, eu vou encontrar que isso aqui nunca vai ser negativo, tá? E aí, o que acontece, né? A gente nunca pode extrair energia, né? Extrair potência, ou seja, de uma rede puramente resistiva. Ou seja, quando você tem cargas puramente resistivas, você nunca está extraindo potência, você não pode fornecer essa potência ou entregar essa potência, né? Ou absorver essa potência de uma carga resistiva. Você precisa de um elemento que armazene a energia, essa potência, de alguma forma, ou seja, na forma de campo elétrico ou de campo magnético, tá? Então, numa rede puramente resistiva, né, o que vai acontecer? A minha potência ela é toda dissipada na forma de calor, tá? Então, eu não tenho, né? Eu tenho a representação de uma potência ativa, porém, eu não tenho como transmitir, como entregar potência para uma outra carga. Entendido, gente? Sim, professora. Tá? E aí, já vamos para os circuitos indutivos, tá? Então, nos circuitos indutivos, o que acontece? A minha tensão, ela tem uma fase e a minha corrente também tem uma fase. Né? Só que agora a minha tensão ela passa a ter a fase da corrente somada a 90 graus. Por que 90 graus? Da onde vem esses 90 graus? Lembre, né, que o meu XL, que é igual a J ômega L, né, é representado por ômega L fase 90 graus, tá? Então, isso vem daqui de uma carga puramente indutiva, né? Admitindo, né, que a minha corrente está lá com a sua fase 15, 20, 30 graus, essa fase aqui da minha carga vai se somar à fase da corrente, que tem que ser igual à minha fase da tensão. Fazendo, né, uma subtração aqui entre a fase da tensão e da corrente, a gente vai ter 90 graus. Aplicando isso aqui a expressão de potência, né, aqui, ó, eu vou ter o seguinte, né, que esse meu Vm aqui, né, minha potência ativa, né, considerando que essa relação aqui é agora 90 graus, ela é nula. Então, a primeira conclusão que eu tenho é que a potência média num circuito indutivo, não necessariamente puramente indutivo, tá, senhores? Por quê? Dependendo da configuração, a gente pode ter um circuito com características indutivas ou características capacitivas, tá? Quem vai determinar isso é justamente o ângulo de fase da minha impedância, tá? É esse ângulo que vai dizer, tá? Porque a gente trabalha com a ideia do indutivo puro, porque o indutivo puro é mais fácil de analisar. Então, a gente verifica qual é a tendência de comportamento dessa potência, tá? Então, o que acontece, né? A gente vai ter uma potência ativa nula, né? Mas a minha potência reativa não, tá? A minha potência reativa, tá? Ela vai ter uma amplitude, tá? Vai ter uma amplitude, tá? Então,
uma interpretação de uma potência ativa nula é que eu não tenho conversão de energia. Ou seja, eu não estou convertendo a energia nem em forma mecânica, nem em forma de calor, tá? Então, essa é uma outra interpretação para esse jovem aqui. Então, a gente tem isso aí, tá? Então, o que quer dizer uma potência ativa desta forma, tá, gente? Aqui, ó. Percebam, né? Agora, a minha potência ativa, ela reativa, né? Ela pode assumir valores negativos, tá? Por quê? Porque ela fica continuamente trocando, né? Trocando, vamos dizer assim, potência entre o circuito e a fonte, tá? Então, ela fica tanto fornecendo quanto absorvendo essa energia aí que foi armazenada, tá? Então, no circuito indutivo, eu não tenho conversão de energia, mas eu tenho armazenamento de energia na forma de campo magnético. E isso aí fica, né, fazendo essa troca aí entre a fonte e a carga, vamos colocar dessa forma, tá? Quando essa minha potência ela é positiva, tá? Então, nesse pedaço aqui, ela está armazenando, né, a energia, né, no campo magnético do indutor. Quando é negativa, ela está absorvendo, tá? Então, são as terminologias que a gente usa quando está estudando corrente alternada. Ora, você fornece energia, ora, você absorve energia. E depois a gente vai ter que ver essa relação. Quem fornece o que para quem? E isso foi visto lá no começo do tópico, que é a partir daqueles sinais de conversão da fonte, tá? Então, a gente vai ver uns exemplos aqui onde a gente diz que a carga absorve tanto, ou a carga entrega para a fonte tanto. E isso vai ser bastante importante na hora que a gente for analisar circuitos. Por quê? Porque dependendo da potência, né, se eu não tiver um elemento que armazene, né, em campo magnético ou campo elétrico, essa energia, eu posso ter um problema na minha fonte. A minha fonte pode estar subdimensionada, tá? Então, quando a gente está falando de corrente alternada, as relações o entendimento é um pouco mais complexo do ponto de vista de operação do circuito, tá? Que é diferente lá, né, do circuito de corrente contínua. Potência é potência, a gente sabe que está fornecendo, absorvendo, mas, né, do ponto de vista de projeto de circuito, a gente tem que pensar um pouquinho em outros detalhes, tá? Então, a potência associada aos circuitos puramente indutivos é a potência reativa, no fim das contas, tá? E a dimensão dela é o volt-ampere reativo, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com a potência complexa, que é o S, tá? Que é o V vezes I, que os senhores já conhecem, tá? Só que isso aqui é em volt-ampere, tá? É em volt-ampere. Essa potência aparente aí, né, que a gente também mostrou na aula passada, ela é dada em volt-ampere. E percebam aqui, vamos voltar um pouquinho, tá? Mesmo que volte desse jeito. A nossa potência ativa, ela é em watts. Por quê? Porque ela gera trabalho, tá? Então, além disso, a gente tem que prestar atenção nesse detalhe e vai ser muito importante na hora que a gente estiver trabalhando com um triângulo de potências, tá? Então, essa aqui é a análise, né, para um circuito com características indutivas, tá? Não quer dizer puramente indutivo, tá? Puramente indutivo é apenas para que a gente analise, mas é quando θV menos θI tende a 90 graus, tá? Então, conforme ele vai se aproximando essa diferença entre fase de atenção e corrente vai se aproximando de 90 graus, né? Eu tenho uma diminuição da minha potência ativa, tá? E vou ter um aumento considerável da minha potência reativa. Tranquilo? Sim, professora. Tá.
Olha, eu particularmente gosto mais de circuitos alternados do que contínuo, né? Mas eu acho que não é questão de não é somente gostar, sabe? Porque como os circuitos contínuos vêm primeiro, e aí aquele baque, né? A gente, como é que se diz? A gente demora para se acostumar. Já no alternado, né? A gente já está em regime permanente, aí parece que me parece sim que às vezes entra mais, que as coisas fixam na cabeça de forma mais fácil. Então, no capacitivo, a análise segue a mesma, tá? É a mesma análise que nós fizemos lá para o indutivo. A diferença é que agora, né? Lembrando, temos que lembrar que um circuito, né, com uma impedância, vamos colocar uma reatância capacitiva pura, é menos J, né, 1 sobre ômega C, que isso é igual a 1 sobre ômega C, fase menos 90 graus. Então, ou seja, para circuitos cuja diferença entre as fases de tensão e corrente tendem a menos 90 graus, né, a gente também vai ter um comportamento reativo, tá? O nosso circuito ele vai ser reativo, tá? A gente só vai ter aqui potência reativa, tá? E aquele mesmo discurso. Ora, né? Aqui a gente pode ter valor de potência negativo e positivo. Negativo significa que a gente está absorvendo, positivo significa que a gente está entregando. A potência média é zero, né? Porque não tem conversão de energia, novamente, tá? A potência também, né? Nesse caso, ela é medida em VAR também, tá? Em volt ampere reativo. E nesse caso, a gente armazena, né, energia na forma de campo elétrico, tá? Então, ou seja, a análise do circuito ela segue a mesma, né? A ideia, né, de potência ela segue a mesma, tá? Então, dependendo do comportamento dessa potência, tá? Que vocês virem no gráfico, até porque é muito difícil a gente trabalhar com esse tipo de comportamento, tá? Vocês vão observar, né, esse padrão entre circuitos resistivos, indutivos e capacitivos, tá? Então, a análise aqui é muito semelhante ao que aconteceu no indutivo. E aí a gente entra no fator de potência, né? O fator de potência é uma espécie de relação entre o que está sendo convertido de fato em energia e aquilo que está sendo armazenado na forma de campo elétrico ou magnético, tá? Então, é um outro parâmetro que a gente extrai dentro da potência instantânea, tá? Então, o que é que acontece? Né? A diferença entre a fase da tensão e da corrente é o que nós chamamos de fator de potência, tá? E o fator de potência ele é definido como cosseno dessa diferença de fases, tá? Dessa diferença de fases, tá? Existe um outro, né, que é o fator reativo, né, que é definido pelo seno. Em geral, a gente não utiliza isso, tá? O nosso foco maior é sempre aqui no fator de potência. Por quê? Porque ele vai descrever, né, o quanto de energia, né, tá gerando trabalho naquele circuito, né? E outra, de fórmula regulatória, né, ele vai definir a qualidade da minha instalação, né? Por quê? Porque um baixo fator de potência, ele tem algumas implicações na qualidade do fornecimento de energia, né? E também implicações financeiras, tá? Por quê? De acordo com a ANEEL, isso a gente vai ver em correção de fator de potência, a gente vai ver todas as causas lá de um baixo fator de potência e as formas que a gente tem de corrigir, e em que ponto da instalação a gente corrige isso. Mas por que a gente estuda fator de potência? Porque, de forma, a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela regula, ela estabelece que o nosso fator de potência ele seja
0,92, tá? Sendo que, lógico, né? O que é que a gente espera quando a gente faz um projeto de um circuito, tá? É que toda a nossa potência, né, ativa seja entregue para ele, né? Quando a gente está fazendo, né, a nossa distribuição, o nosso despacho elétrico, a gente está querendo que toda essa potência ativa seja entregue. Entretanto, em eletricidade, a gente diz algumas coisas, tá? Que a gente elimina desperdícios, tá? E reduz perdas, tá? E o fator de potência, ele é um problema de perdas. A gente não tem como eliminar perdas. A gente pode reduzir. E para isso a gente precisa aumentar o fator de potência. O ideal sempre é que o nosso fator de potência seja unitário, tá? FP, tá? O FP aqui, ou PF, como ele colocou ali, é um valor que varia entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 0, mais reativa a minha carga é. E quanto mais próximo de 1, mais resistiva a minha carga é, tá? E aí, né, é uma maneira da gente verificar, né, o quanto está sendo convertido em energia mesmo para carga, né? Então, a gente não tem como fazer com que isso seja unitário, tá? É muito difícil, né? A gente teria que ter uma carga muito perfeita. Então, se chegou, né, regulatoriamente no sistema brasileiro que a gente utilize o 0,92. Então, do ponto de vista das instalações, do funcionamento das redes de distribuição, um fator de potência de 0,92 ele está adequado. Se você tiver mais, na hora que você for corrigir, isso não é problema, tá? Mas o 0,92 é o ideal. E abaixo disso, você começa a pagar reativos na sua conta de energia, tá? Então, você começa a ser, de uma certa forma, multado por ter uma instalação com baixa qualidade, né? Um exemplo, né, que a gente pode citar de uma coisa que causa um baixo fator de potência são os motores. Então, numa indústria, né, quem já teve a oportunidade de visitar alguma, se você vir, né, um CCM, que é um quadro de comando de motores, tá? Um centro de comando de motores, que é o CCM, sempre lá vai ter um capacitor para fazer a correção do fator de potência, que é o que a gente utiliza, né, regularmente para fazer essa correção, já que o motor é uma carga indutiva, né? Quem está fazendo máquinas vai lembrar lá que o motor são uma série de resistências e tem lá, né, uma bobina, né, um enrolamento associado a um núcleo. Então, isso produz, né, muitos reativos, né, indutivos. Então, a gente tem que compensar isso com um banco de capacitores instalado. Para poder o quê? Para poder chegar nesse 0,92 ou se aproximar desse 1, para que tudo que eu produza seja de fato entregue à carga. Né? E o fator de potência, tá? Ele não é o ângulo da potência, tá? Lembre-se disso, porque, olha, o ângulo da potência tá aqui, ó, é 2 vezes a frequência da minha fonte vezes o tempo, não é o ângulo da potência, tá? Ele vai apenas informar o quê? Se o fator de potência ele é mais capacitivo ou ele é mais indutivo. E isso a gente utiliza, né, algumas terminologias, que é fator de potência atrasado e fator de potência adiantado. E isso vai dizer o quê? Se for atrasado, vai dizer que a minha corrente, né, ela passou antes da minha tensão, tá? A minha corrente, ela passou antes da minha tensão. Então, ela é indutiva, tá? Então, a carga que eu estou vendo ali é indutiva. E adiantado significa o quê? Que a minha corrente, ela começou depois da minha tensão.
Então, nesse caso, a minha carga vai ser capacitiva. Então, olha só, as maneiras de eu identificar, né, a potência, né, de ler a potência. Eu posso ler pela forma de onda dela aqui, né? Aqui, né, se eu tiver um gráfico bem bonitinho, eu posso olhar a forma de onda dessa minha potência, tá? Eu posso verificar pelos meus elementos de circuito, né, resistor, capacitor e indutor, e também posso observar a minha potência pelo fator de potência. Se ele estiver atrasado, se ele estiver adiantado, e tudo isso vai me dar informações a respeito da potência naquela carga. É entendido, pessoal? Sim, professor. Ok. Ai. Então, vamos lá começar, né, a gente entender esses conceitos de absorver, fornecer, potência média, né? Enfim. Então, ele quer que a gente calcule aqui, né, a potência média, a reativa nos terminais de uma rede, tá? Isso aqui é a rede, tá, gente? Ou seja, eu posso ter qualquer coisa aqui dentro, tá? Tá? Posso ter cargas de diversos tipos. E ele me diz o seguinte, que a minha tensão, né, é essa aqui, tá? E a minha corrente é essa aqui, tá? Então, ele pergunta se ele quer a potência média, saber se a rede, né, ela está absorvendo ou fornecendo potência média, e se a rede, né, está absorvendo ou fornecendo potência reativa, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, já está aqui, né, esqueci de apagar, já está aqui a tensão, vamos colocar aqui a corrente. Menos, no caso, né? Ampere, tá? Só que aqui eu tenho seno, né? Já, opa, aqui eu tenho seno. Agora que eu prestei atenção. Então, a gente tem que, primeira coisa, é converter, né, essa corrente de T aqui, né, na forma de um cosseno, né? Então, é só lembrar, né, que vai ser 4 cosseno de ômega T menos 15 graus, menos 90 graus amperes, tá? Então, esse I de T aqui vai ser igual a 4 cosseno de ômega T menos 105 graus amperes. Então, a gente vai tirar daqui o quê? As informações de fase. Por quê? Porque os cálculos, né? A gente não está calculando agora mais impedância, né? Mas a gente precisa, né, do θ V, que é igual a 15 graus, e do θ I, né, que é igual a menos 105 graus. Tá? Então, a gente vai precisar desses dois aí para calcular. A potência média, né? A gente sabe que é o P, VM vezes IM sobre 2, cosseno de θV menos θI. Então, eu sei que o P vai ser igual a 100, né? Vezes 4 sobre 2, cosseno de 105, de 15, menos 105 graus. Tá? Então, esse P aqui vai ficar igual a 200 cosseno de 120 graus, que é igual a menos 100 watts, tá? Ele também pede a potência reativa, que nesse caso vai ser VM IM
sobre 2, seno de θv menos θi. Tá? Então, esse Q aqui vai ser igual a 100 sobre 4, 200, seno de a mesma coisa, né? 120, que é 15 menos 105. Então, esse Q aqui vai ser igual a 200, seno de 120 graus. Que vai ser igual a 173,2 VAR. Tá? Vou escrever assim, tá, gente? VAR. Tá? Então, agora, né, na letra B, né, a gente tem que considerar o seguinte, que a nossa rede aqui, o que ele está dizendo? Ele está informando... Opa, deixa eu pegar aqui um apontador laser. Ele já está aqui indicando o sinal, né, por onde a minha corrente entra, qual é a convenção que eu adotei, né, para essa corrente. Então, eu adotei aqui a convenção passiva da fonte, tá? Então, como eu adotei o valor passivo da fonte, né, a convenção passiva, o que acontece? Quando eu tenho um P igual a menos 100 watts, significa que a rede está fornecendo, tá, gente? Potência média. Para a fonte. Tá? Então, esse sinal negativo indica que eu estou fornecendo para a fonte essa potência média. Tá? Já na convenção passiva, né, que é a minha letra C também, tá? Como eu estou trabalhando com a convenção passiva, o meu Q é positivo, né? Ele é 173,2 VAR, tá? Então, o que é que acontece? Nesse caso, a rede ela está absorvendo energia reativa da fonte, tá? Então, ou seja, tudo que é positivo, né, uma maneira de interpretar, tudo que é negativo vem da rede elétrica, tá? Vem aqui da carga. E tudo que for positivo está sendo absorvido, tá? Da fonte. Entendido, pessoal? Sim, professora. Ok. Então, esses termos agora, não sei, não lembro lá, faz muito tempo que eu não ensino circuitos em corrente contínua. Eu não lembro lá, né, se vocês trabalham com isso, faz muito tempo mesmo. Teria que lembrar, mas eu acho que trabalho assim. Tá? Então, esse daqui. Aí nós temos um outro exemplo, tá? Nesse caso, né, a gente tem essa malha aqui e a gente tem dois elementos, né? Dois elementos aí de circuito, né? Aqui a gente tinha uma incógnita, né? Mas aí a gente começa a ver mais ou menos, né? A gente teria que analisar o fator de potência para saber, né? O que está acontecendo, quais seriam as características daquela carga, tá? E aqui a gente já tem um circuito, né, em regime permanente, lembrando que tudo que a gente trabalha aqui é em regime permanente, tá? E que eu tenho uma corrente T, que é a corrente que circula aqui nessa malha, né, que tem esse valor aqui. 721 miliampere, tá? Com uma fase de menos 41 graus. E eu tenho as tensões dos elementos, né?
que são VS, né, que é o da minha fonte, tá aqui, o meu VR, o meu VL, que é a tensão no meu indutor. E ele quer saber a potência, né, entregue por cada elemento, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente tem que calcular a potência entregue pela fonte, a potência entregue pelo resistor e a potência entregue pelo indutor, tá? Então, eu vou chamar de PS, tá? A potência da fonte, que vai ser a metade, né, da tensão na fonte, vezes a corrente que circula no meu circuito. E o cosseno de θi, de θv, desculpa, menos θi, tá? Então, a gente vai ter 20, né, que é o aqui da minha fonte, tá? Tensão da minha fonte. A minha corrente vale 0,721 dividido por 2, tá? Opa. Vezes o cosseno de menos 15 menos 41 graus. Então, isso aqui, fazendo continhas, vai dar 7,21 cosseno de 26 graus. Então, PS aqui vai ser igual a 6,5 watts, tá? Então, essa potência aqui, como ela está sendo positiva, ela é potência entregue pela fonte. Sempre que eu estou adotando, né, a conversão passiva para isso, tá? Então, a potência do resistor, meu PR, vai ser a metade aqui, né, do meu VM, né, do meu VR, no caso, vezes, né, o meu VR máximo, vezes meu IM, cosseno de θv menos θi, tá? No caso, gente, esse θv não, é o θr, né? Que é igual ao θv, que é o da fonte, né? Vou colocar aqui θr. Por quê? Porque a gente está utilizando, né, a forma de onda da tensão no resistor, tá? Então, vai ficar meio vezes 18, 7,21, cosseno de menos 41, menos 41. Tá? Então, isso aqui, fazendo conta, também é igual a 6,5 watts. Tá? Então, ou seja, tudo que a fonte está entregando, o resistor ele está recebendo. Tá? Então, o resistor também entrega 6,5 watts que ele recebeu lá da fonte. Está coerente, né? Por quê? Porque um resistor, né, ele transfere tudo lá que ele tem na forma de calor, né? Só que aí a gente tem uma impedância reativa, né? E ela vai mostrar que não é bem assim que é essa entrega. Tudo tranquilo até aí? Sim, professora. Só um momentinho.
Então, vamos lá. Tá? Bom, já o que acontece no indutor... Tá bem? É meio, o VL, né? O IM, cosseno de θL menos θI. Meio, 8,66 vezes 0,721, cosseno de 49 menos 41, tá? Fazendo contas, né, pessoal, isso aqui vai dar 0 VAR, tá? Ou seja, né, a potência entregue pelo elemento é zero, potência média é zero, certo? Então, tá aí, né, o cálculo da potência média. Se eu fosse calcular a potência reativa, aí, né, eu trocaria esse cosseno aqui por um seno, tá? Mas a potência tá aqui, é 0,0. É zero no indutor, tá? Então, ou seja, mas no equilíbrio geral, né, dentro do circuito, a potência não seria a potência somente do resistor, tá, gente? A gente teria potência complexa, então a gente tem uma potência resistiva, uma potência ativa associada à rede inteira, tá? Então, assim, por elemento, a gente pode fazer a potência média utilizando esses cálculos. Mas a potência do circuito como um todo, ela tem uma potência média que ela entrega, que a fonte entrega a carga, tá bom? E aí, mas isso aí é o assunto da potência complexa. Tá? Então, a gente agora precisa falar sobre... pera lá. Não, tá, é depois. Potência RMS, né? Nós falamos de valores RMS lá no circuito de corrente alternada, né? E a gente deu, né, uma pincelada, né, o que é a potência, né? Como é que é o entendimento dessa potência. Então, o que acontece? A gente utilizou lá, né, a comparação entre um circuito de corrente contínua e um circuito CA, tá? Então, quando a gente quis determinar lá o valor RMS, né, de qualquer outro, né, de qualquer outro parâmetro, ou tensão ou corrente, né, nós aplicamos, né, a expressão, né, do valor médio, tá? Então, ou seja, se eu quiser calcular a potência média entregue a um resistor, eu vou utilizar essa expressão. Então, ó, aplicando, né, essa expressão bem aqui, tá? Utilizando, lógico, né, que essa potência aqui é V sobre R, né, V quadrado R, tá? A gente chega, né, a esse resultado bem aqui. 1 sobre R, tem que resolver essa integral. Então, a gente vai chegar ao seguinte, né, que esse aqui, ó, essa raiz dessa integral aqui, tá, gente, é o valor RMS, né, que significa root means square, tá? Então, a potência, né, num resistor percorrido por uma corrente sinoidal vai ser o valor RMS dela, né, dividido pela resistência, tá? Ou o valor eficaz. E vocês lembram qual é a relação entre o valor RMS, né, e o valor máximo? É o quê? O valor RMS, no caso aqui da tensão, é o valor máximo dividido por raiz de 2. Tá? Então, é esse aí o nosso valor RMS, tá? E aí a gente vai, né, considerar agora, né,
a potência ativa e reativa para o cálculo dessa potência média, tá? Utilizando esses valores RMS, tá? Então, eu posso reescrever tanto a tensão quanto a corrente pelos seus valores RMS, né? Que é o que eu mostrei aqui para vocês, tá? O IRMS também, tá? A gente pode escrever como sendo I máximo raiz de 2, tá? Então, é isso, é essa substituição que eu faço aqui, tá? Então, eu passo a reescrever, né, as minhas expressões de potência utilizando os valores RMS, porque isso aqui nos é fornecido na maior parte do tempo, tá? Dificilmente vou mostrar para vocês a expressão lá na vida real, né? A gente dificilmente vai trabalhar com o valor de amplitude máxima, porque nós desconhecemos. O valor, por exemplo, que nos são dados aí nos equipamentos é o valor RMS. 127 volts é um valor RMS. Como eu sei disso? Peguem o medidor, peguem o multímetro. Se o multímetro tiver escrito RMS, é esse o valor que ele vai, né, aproximadamente ler, né, 127 volts, nos terminais de uma tomada, tá? Então, por isso que nós, né, às vezes utilizamos mais os valores RMS para fazer o cálculo do que os valores de amplitude máxima, porque tem que lembrar que a minha onda, ela é senoidal, ela provavelmente é muito deformada devido ao tipo de carga que eu tenho no sistema, e aí fica muito difícil determinar quais são os valores máximos desses sinais, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Em termos de valores RMS, eu posso escrever que a minha potência ativa vai ser tensão RMS vezes corrente RMS e a fase, né? Vezes o cosseno da fase entre a tensão e a corrente, e a mesma coisa aqui, né, para a minha potência reativa, sendo que é o seno da minha diferença de fases entre tensão e corrente, tá? Também nós chamamos de valor RMS de valor eficaz, tá, gente? E isso não muda a forma de cálculo, tá? Isso é só nomenclatura, tá? Mas vocês vão escrever, né, a tensão, a potência do mesmo jeito. Tranquilo até aí? Sim, professora. Ok. Então, vamos lá, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma tensão senoidal com uma amplitude de 125 volts, 625 volts, aplicada a um terminal, né, de um resistor de 50. Determinar a potência média, né, fornecida por ele, e repita, né, ele pede para repetir, né, determinando em primeiro lugar a corrente no resistor, tá? Então, a gente sabe o seguinte, né, que o V, né, máximo, é igual a 625 volts. Então, isso vai me dar um V eficaz, tá? Eu vou chamar de V eficaz, que é, né, o V máximo sobre raiz de 2. E isso aqui vai ser igual a 625 dividido por raiz de 2, que é igual a 441,94 volts, tá? Então, a potência, né, aqui vai ser o V eficaz vezes, né, o I eficaz. Só que eu não tenho o I eficaz, né? Então, eu posso utilizar a outra expressão para o cálculo da potência, que é o V eficaz ao quadrado dividido pelo R, tá? E eu não preciso, né, colocar θV menos θI, por quê? Porque é um resistor e, portanto, θV é igual a θI e θV menos θI é igual a 0 graus. Tranquilo até aí, né? Sim, professora. Só um momentinho. Então, deixa eu voltar aqui.
Então, utilizando aqui, né, fazendo sempre continhas, sobre 50, tá? A gente vai ter 3.906,25 watts, tá? E no caso da letra B, né, que ele pede para a gente repetir a mesma coisa que A, ele pede para a gente calcular, né, a corrente em primeiro lugar, né? Então, ou seja, eu posso obter a minha corrente máxima, já que ele me dá o V máximo, né, e a resistência, que é 50. Então, eu vou ter 625 dividido por 50, que é igual a 12,5 amperes. Isso vai me dar, né, um I eficaz, que vai ser o meu IM sobre raiz de 2, de 12,5 raiz de 2, igual a 8,38 amperes. E aí, né, eu posso calcular o meu P sendo V eficaz, I eficaz, que vai ser igual a 441,94, que nós já determinamos no item A, vezes a minha corrente aqui. E isso também vai me dar, né, tem que dar, né, o 3.906,25 watts. Tá? Então, essa é uma outra maneira da gente fazer esse cálculo, né, da potência utilizando valores RMS. Ok? Tranquilo? Ok. Tá? E aí entra a potência complexa, né? A potência complexa, gente, ela vai ser a soma, né, da potência ativa e da potência reativa, tá? E nós representamos como sendo um número complexo. Por isso, o nome potência complexa, tá? Ela pode ser calculada diretamente dos fasores de tensão e corrente, tá? Opa. Pode ser calculada, né, diretamente desses fasores de tensão e corrente, tá? E tem a mesma dimensão, né, de P e Q, dimensão que ele fala, que a gente fala que é unidade, né? Então, lembrando que aqui eu estou falando de volt, de watts, e aqui eu estou de volt ampere resistivo. Já a potência complexa, ela é VA, volt ampere, tá? Então, a gente tem 3 tipos de potência, cada uma delas com 3 unidades diferentes, tá? Então, essa daí é o que como é que eu posso falar? É o que diferencia, né, essas potências uma das outras, né? E aí fica a pergunta: por que a gente usa, né, o cálculo da potência complexa no regime senoidal? Qual é a vantagem de utilizar esse tipo de cálculo para esses tipos de circuitos, tá? Então, olha só, né? Primeiro que isso facilita muito o nosso cálculo, né? Porque senão a gente vai estar sempre calculando senos, cossenos, tendo que usar relações trigonométricas e tudo mais. Então, a gente pode utilizar as propriedades dos números complexos para poder, né, fazer o cálculo um pouco mais rápido, né, da potência, né, de todas a potência, né, esmiuçar essa potência do circuito elétrico. Então, por exemplo, a potência ativa, né, ela vai ser a parte real desse número complexo S aqui, tá? E o que vai ser a parte imaginária, tá? E além disso, né, o S, ele nos fornece uma interpretação geométrica para a potência. Lembra quando eu falei que a gente vai precisar de estudar, que a gente tinha que, eu falei para vocês lá de diagramas fasoriais? Então, é justamente para fazer essa interpretação geométrica aí da potência, tá?
Então, ou seja, a gente pode escrever, né, o nosso S, né, que é o número complexo, e a gente pode escrever ele como sendo, né, uma exponencial, né, num ângulo θ. Uma exponencial complexa no ângulo θ. E aí a gente vai ter que o módulo de S, né, vai ser a raiz, né, usando a relação fundamental aí da... Esqueci o nome do cara. Pitagórica, né? Aqui a gente vai ter, né, que o módulo de S vai ser a raiz da soma do quadrado da potência ativa mais o quadrado da potência reativa. E isso aqui, gente, é o que a gente chama de potência aparente. Como o próprio nome diz, por mais que eu tenha 450 kVA, tá? Sendo a minha potência aparente, tá? Não quer dizer, isso aqui é totalmente diferente de 450 quilowatts, tá? Não é a mesma coisa. É uma potência aparente, tá? E quem vai determinar o quanto vai ser transmitido em quilowatts para uma carga vai ser justamente o fator de potência. É ele que vai dizer, olha, desses 450 kVA, X kVA, X quilowatts é a potência ativa da minha carga. E o resto tudo vai ser potência reativa, tá? Então, isso aqui, né, se relacionam, né, essa análise aqui, elas são feitas a partir dessa relação. E isso aqui, geometricamente falando, né, isso aqui vem lá do nosso triângulo retângulo, né, a gente pode escrever na forma, né, de um triângulo retângulo, onde a gente pode interpretar geometricamente esses nossos valores, tá? E isso aqui a gente chama de triângulo de potências. Me lembrei do Gilson agora dizendo, né? Até agora eu não tinha usado isso aqui para nada, né? Então, pronto, tá aí uma utilização do Teorema de Pitágoras, tá? Então, a gente vai utilizar algumas vezes o Teorema de Pitágoras, né, para poder calcular essas potências, tá? Então, aqui eu tenho a potência reativa, minha potência ativa, minha potência aparente, e aqui eu tenho o meu fator de potência. Tá? Então, a gente já saiu do trigonométrico, que é difícil pra caramba, já passamos pelo valor RMS, que dá uma ajudada, né? Mas a gente ainda precisa, né, dos nossos ângulos de fase, e agora a gente está entrando na potência complexa, que tecnicamente, né? Tecnicamente, a gente sabe que tem um certo grau aí, né, de trabalho para calcular um número complexo, mas, né, tecnicamente é mais tranquilo para a gente, né? E a gente está chegando numa interpretação geométrica para essa potência, tá? E lá no fator de potência, na correção desse fator, gente, qual é o nosso objetivo, tá? É aumentar, né? É aumentar sempre essa parte aqui, tá? Isso aqui vai ficar fixo, porque isso aqui é construtivo, eu não posso alterar. Mas, em compensação, isso aqui eu tenho que diminuir. Vai dar uma diminuída no fator de potência? Vai. Aparente? Vai dar. Mas, lembrem-se, né, que o equilíbrio, né, o equilíbrio ali de energia, ele se mantém, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ver lá na correção do fator de potência. Tranquilo até aí? Sim, professor. Tá. Aqui, uma outra vantagem, né, é que a gente calcula o ângulo, a gente acha esse fator de potência aplicando a tangente, né, o arco tangente, né, da parte reativa sobre a parte ativa, tá? Então, são aqui as inúmeras maneiras da gente obter o ângulo, né, do fator de potência, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente relaciona, né, no triângulo de potência essas 4 dimensões aqui, potência aparente, ativa, reativa e fator de potência, e a gente consegue determinar qualquer uma delas, desde que eu conheça duas, tá? Então,
Se eu tiver duas dimensões dessas, eu consigo determinar todas as outras, tá? Então, é basicamente essa as nossas maneiras, né, de fazer o cálculo do fator de potência, da potência. Então, vamos lá, mais uma aplicação desse trem aí. A gente tem uma carga elétrica que funciona, né, em 240 volt eficaz, tá, gente? Então, esse nosso V é o valor eficaz, tá? É o VF é igual a 240. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Tá aqui o triângulo de potência só. Tá? E aí ele diz o seguinte, que ele tem uma potência média, ou seja, um P, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Um P de 8 kW. Tá? E um fator de potência, né, um FP, igual a 0,8 atrasado, tá? O que esse atrasado vai nos dizer? Que a carga é indutiva, tá? E que Q tem sinal positivo. Tá? Se fosse o contrário, ele ia dizer que o Q tinha sinal negativo e, portanto, a carga é capacitiva. E aí, tá. Então, vamos escrever, né? Ele quer a potência complexa da carga e ele quer a impedância da carga. Percebam, né? Eu já tenho duas dimensões aqui a respeito da minha potência, que é o fator de potência e eu tenho a potência ativa. Então, eu sei o seguinte, que o meu P vai ser igual ao meu módulo de S, aqui olhando para o meu triângulo retângulo, né? Vamos fazer melhor. Como é que eu posso relacionar P e θ? Como é que eu posso relacionar P e θ? Lembre-se o seguinte, né? E o S, né? Obviamente, tá? Que o cosseno de θ é o quê? É P sobre S, né, gente? Módulo de S. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo, Adjacente. né? Isso. Então, é o seguinte, como eu quero saber, né, o módulo de S, né? Porque eu quero saber qual é o módulo de S, tá? O módulo de S, né? Eu preciso determinar o módulo de S e o módulo de Q para eu poder escrever a minha potência complexa, né? Então, eu sei que o módulo de S vai ser o quê? P dividido pelo cosseno θ. O meu cosseno θ, tá, gente? É justamente esse 0,8. Tá? Então, isso aqui vai ser 8, 10 a terceira, porque é quilowatt, dividido por 0,8. Então, isso aqui vai ser igual a 10 kVA, que é o meu módulo da minha potência aparente. O outro que eu preciso determinar é o Q. Então, como é que eu posso determinar o Q? Usando seno? Usando o seno. Então, eu sei que o meu seno de θ, tá? Vai ser igual ao Q sobre o módulo de S. E aí, o meu Q vai ser igual ao módulo de S seno de θ, tá? Bom, aí tá. Bom, aí é calculadora, né, gente? A gente vai pegar o nosso 10 kVA vezes, né? Vai achar o valor desse ângulo θ, né? Então, meu θ aqui, ele vale
36,87 graus, tá? E aí vocês vão, né, multiplicar pelo seno de 36,87 graus. E isso aqui vai dar 10 vezes 0,6, que é igual... Opa, ainda falta 10 a terceira. Vai dar 6 kVAR, tá? Então, eu já tenho todos os parâmetros para montar minha potência complexa, tá? Então, na minha letra A, eu sei que o meu S é igual ao meu P mais JQ. Então, o meu S, né, vai ser igual a 8 mais J6, porque ele diz que o meu sinal é positivo, né? J6 kVA. Tá certo, gente? Entenderam o que ele pede como potência complexa? Você pode repetir a pergunta, professora, por favor? Como? Qual parte? O que a senhora falou no final? Eu não entendi. Tá, só... Deixa eu dar só uma aumentadinha aqui, que o meu som tá baixo aqui. Tá. Então, a gente achou todos os parâmetros, né, para escrever aqui a nossa potência complexa, né? Lembrando lá, né, que a gente voltar um pouquinho aqui, ó. Aqui é a nossa potência complexa, né? Ela é a soma da potência ativa mais a potência reativa. Tá? Vamos lá. Então, a partir das relações, né? Ó, isso aqui, tá. Eu lhe dei 2 parâmetros, né? Porque o triângulo de potências, ele nos diz que se eu tiver 2 parâmetros conhecidos, eu consigo obter os restantes, né? E qual foram os parâmetros que ele me deu? Ele me deu a potência média, né? A potência ativa, tá? E me deu o fator de potência, que o fator de potência é 0,8 atrasado, que significa que a minha carga é indutiva e que o meu Q, né, a minha potência ativa, ela tem um sinal positivo aqui na minha relação, tá? Porque é como se eu escrevesse assim: S é igual a P mais ou menos JQ. Quem vai determinar se é mais ou se é menos aqui vai ser o fator de potência, tá? Então, por que eu escrevi S igual a P mais JQ? Porque eu já sei de antemão que a minha carga é indutiva e que o meu Q aqui ele tem o sinal positivo. Entendeu, Mel? Sim, professora. Tá? Então, eu posso escrever o meu S, né, como sendo 8 mais J6 kVA. Tá? Essa aqui é a minha potência complexa. Tá? E agora ele quer, né, a impedância da carga. Né? A impedância da carga. Então, eu sei o seguinte, lá da minha potência, né? Eu sei que o meu P é o VEF, IF, né? Que é potência, o eficaz, né? Cosseno de θV menos θI, tá? Então, olha só, né? Esse cosseno de θV menos θI é o mesmo cosseno θ aqui, tá? Então, esses dois aqui, tá? É o cosseno de θ, tá? Que ele deu aqui. Então, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou achar primeiro a minha corrente. Eu já tenho tensão, agora eu preciso achar a minha corrente a partir da minha potência média. Então, eu vou ter 8, 10 a terceira. Ele já me deu o meu VF, que é 240. IF, cosseno, né? Esse meu cosseno θ já vale 0,8. Tá? Então, a minha corrente, deixa eu vir para cá, tá? O meu IF aqui vai ser igual a 8, 10 a terceira, dividido por 240 vezes 0,8. E isso aqui
é 41,67 amperes. Né? O Z, gente, ou seja, um módulo de Z vai ser igual ao módulo do meu valor eficaz dividido pela minha corrente, pelo módulo da minha corrente eficaz, tá? Porque eu só estou querendo saber o módulo, né, inicialmente eu quero saber o módulo da minha impedância, tá? Inicialmente. Então, eu vou ter aqui 240 dividido por 41,67. E isso aqui é igual a 5,76 ohms. Mas isso aqui é o módulo, né? Não é a minha impedância, tá? Da carga. A minha impedância completa da carga tem que ter a parte reativa e a minha parte resistiva, tá? Então, esse meu módulo de Z aqui, esse meu Z, ele é escrito como módulo de Z e uma fase θ, que é justamente, né, esse θ bem aqui, tá? Porque o que é esse θ, né? O que vai ser o θ da minha impedância? É a diferença entre tensão, as fases de tensão e corrente, tá? Então, é esse θ graus aqui. Então, eu vou ter o seguinte Z, 5,76, fase 36,87 graus ohms. Ou o meu Z vai ser igual a 4,608 mais J, 3,456 ohms, tá? Então, tá aqui a impedância da minha carga. É entendido? Sim, professora. Ok. Então, a gente pode extrair, até ir além, né? Na análise, a partir da análise da potência, que é, por exemplo, analisar qual é a carga, né? Qual é o valor da carga nesse circuito. E existem outras expressões, né, adicionais para a potência complexa, né? Então, a gente, a partir daqui, né, eu posso desmembrar, né, essas expressões aqui naquilo que a gente já conhece lá, né, obtido da relação trigonométrica, tá? E aí a gente pode escrever, né, de forma exponencial complexa, né, por uma exponencial complexa. Então, a gente fica com essa expressão aqui, tá? E aí a gente também pode colocar os valores RMS, né, para a gente faz, né, para poder utilizar os cálculos de outra forma e até para facilitar, né, o cálculo em si, tá? Então, a gente pode calcular essas expressões desse jeito. E aí, né, a gente começa a aparecer esse negócio aí que é o asterístico. E aí, gente, o que, que vocês acham que lembra este asterístico? Complexo conjugado. O complexo conjugado, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque alguns cálculos vão exigir, né, que a gente lembre que a gente não vai utilizar, tá? A gente não vai utilizar, por exemplo, a corrente, né, na sua forma, né, que ela aparece, e sim com o conjugado complexo dela, tá? Então, isso aqui é o que nos define potência complexa, tá? Tá faltando um menos bem aqui, tá? Tá faltando um menos bem aqui na frente do θi, tá? Então, eu posso escrever, né, o meu circuito, né, a potência no meu circuito, adotando toda a convenção, né, a convenção passiva, como sendo a metade da minha tensão vezes o conjugado da minha corrente, tá? O que mais, né? Tá. Não, aí aqui, né, vocês não têm problema, né? Vocês sabem que isso aqui vem
da relação de Euler, né? Então, tranquilo para vocês. Tá? E aí nós temos outra alternativa, né? Que é utilizando, né? A gente tem, né, essa potência aqui utilizando o valor eficaz, aqui o valor máximo mesmo, tá? E aí a gente pode escrever em função da impedância da carga, tá? Então, o que é que a gente pode fazer? Né? Utilizar, né, a tensão, né? E se desmembrar ela na impedância vezes a corrente eficaz, tá? E aí, ó, corrente, né? Essas duas correntes aqui, tanto o conjugado, o produto do conjugado pelo número complexo, né, vai dar o módulo do meu valor eficaz, da minha corrente, tá? Então, eu posso escrever também dessa forma aqui, né? Quando eu faço esse produto bem aqui, tá? E aí, né, eu vou desmembrar, né, o R mais o JX, que pode ser capacitivo ou indutivo, multiplicado por esse módulo aí. Olha só, né? Continuo essa dedução aí, tá? E vou ter aqui a potência ativa, né, e a potência reativa do meu circuito, tá? Então, e aí eu posso desmembrar isso em outras expressões, dependendo do valor, né, que foi informado para mim durante os meus cálculos, ou meu projeto, tá? Então, vocês têm essas opções aqui, tá? Então, lembrem-se, né, que um circuito, né, por mais que eu esteja fazendo análise de potência, eu posso sempre representar esse circuito pela sua impedância equivalente, tá bom? Então, eu posso utilizar a impedância também para fazer os cálculos de potência do meu circuito, né, desde que eu tenha conhecido o valor de tensão ou de corrente. Tranquilo, senhores? Sim, professora. Ok. Opa, tá. Então, vamos continuar, né? Então, agora eu vou mexer na corrente, nesse conjugado aqui da corrente, tá? Então, a gente pode, né, fazer isso, né? Aí, agora, eu vou ter o produto entre a tensão e o seu conjugado, dividido pelo conjugado da carga, né? Que ela é um número complexo. Então, quando eu faço a multiplicação, eu vou ter o quê? O módulo, né? O módulo aqui. Eu vou ter o módulo aqui, tá? Dessa tensão dividido pelo conjugado da carga. Né? Aí, novamente, a gente começa a fazer todos aqueles cálculos, lembrando que aqui, né, por eu ter um número complexo, eu vou ter que multiplicar pelo seu conjugado, né? E vou ter isso aqui. Então, eu vou ter agora, né, a minha carga, né, e o módulo dela aqui embaixo, né? Isso também eu posso, né, dividir, né, em potência ativa e reativa, como a gente viu lá na dedução anterior, tá? Então, é uma outra maneira da gente calcular a potência ativa e reativa a partir, né, da impedância equivalente, tá? Então, o meu P, tá? E o meu Q aqui. Então, se o meu Z é igual a R, é puramente resistivo, o meu X é igual a zero, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, então eu vou ter. E quando o meu Q, né, é puramente reativo, né, o meu R é igual a zero, a gente vai ter essas relações, bem aqui, tá? Então, aí estão todas as maneiras da gente utilizar, né, a potência complexa para os nossos cálculos, para a nossa análise de potência em um circuito, tá? Então, dependendo do que for repassado para vocês, né, vocês vão ter a possibilidade, né, de fazer uma série de cálculos aí, tá bom? Tranquilo até aí? Sim, professora. Assim, uma outra coisa que eu vou passar uma atividade para vocês só para cálculo de potência, semelhante ao que a gente viu lá na potência, até para vocês, como é que se diz, se acostumar com a ideia, né, de calcular, fazer esses cálculos e também ficar trabalhando com fazores, né? Não, porque vai lá saber, vocês devem estar fazendo outras disciplinas que levam isso, né, também. E aí eu vou passar também uns exercícios aí para vocês
ganharem uma prática nisso para poder fazer atividade. Tá? Vamos lá. Vamos lá, que ainda temos 10 minutos. Tá. Então, olha só. A gente tem aqui um circuito equivalente de uma linha de transmissão, tá? Então, olha só. A carga, né? Nesse circuito, eu tenho essa carga aqui de 39, tá? Então, eu vou chamar de ZL, tá? De 39 mais, né? Porque é um indutor, J, 26 ohms, tá? Então, a gente tem esse ZL bem aqui. ZLzão, tá? ZLzão. Bom, e ela é uma alimentada por uma fonte de tensão, tá aqui o nosso V, vamos para não confundir, né? O módulo de V aqui, tá? Que é 250, fase 0 graus. E aí ela tem uma linha, né? Essa aqui eu vou chamar de ZL, tá? Um ZL minúsculo, tá? Então, esse meu ZL aqui é da minha linha de transmissão, sabe? Todos aqueles cabos que vocês veem, tudo que tem pendurado na linha, eu posso sintetizar em uma impedância, tá? Que vai ser igual a 1 mais J4 ohms, tá? O valor eficaz, ele já deu aí, né? Ele está trabalhando com valores eficazes, tá? E ele quer saber a corrente, tá? Da linha, a tensão da VL na carga, a potência média, a potência reativa nessa carga, a potência reativa fornecida à linha e a potência média e reativa fornecida à fonte, tá? Então, a gente tem aí um monte de parâmetros, tá? Para a gente determinar, tá bom? Então, o que acontece, tá? Bom, vamos determinar primeiro, né, o nosso ZS, tá, gente? O que é ZS? ZS, tá? Vai ser tudo que é visto pela fonte. O que é que a fonte está enxergando daqui desse ponto? Então, ela vê ZL, né, em série com esse ZL aqui. Então, vai ser o ZL mais esse ZL. E aí, isso vai dar 40 mais J, 30 ohms. Tranquilo até aí? Sim, professora. Vamos escrever ZS na forma polar, né? Na forma fasorial. Vai ser igual a 50, né? Fase 36,87 graus ohm. A gente vai precisar desse ZS aí nesse formato, tá? Então, o que vai acontecer, tá? O nosso IL, né, é a corrente que passa tanto no ZL minúsculo quanto no ZL maiúsculo, né? Então, eu posso obter IL por VS dividido por ZS, tá? Então, meu IL vai ser 250 fase 0 dividido por 50 fase 36,87 graus. E esse meu IL vai ser igual a 5 menos 36,87 graus amperes, tá? Ou, se eu quiser ser muito precioso, escrever na forma retangular, eu vou ter o meu IL igual a 4 menos J, 3 amperes, tá? E o meu VL, que é o que ele pede, né? Isso aqui já é a nossa letra A. O VL aqui vai ser o Z, Lzão, né? Porque é relativo a IL, né? Que é o que ele está pedindo aqui, né? Que é nesses terminais aqui, tá? Vezes o meu IL, tá? E como, né, VL e IL estão em formato complexo, né? Vamos fazer aqui essa conta aqui em formato retangular, tá? 39 mais J, 26, vezes 4 menos J, 3.
Então, esse VL aqui, fazendo as devidas contas, vai ser 234 menos J, 13 volts. Ou VL igual a 234 fase menos 3,18 graus. Volt, tá? Então, estão aí os valores de VA, VL e IL. Na letra B, ele pede para a gente a potência média e a potência reativa fornecidas à carga, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a potência complexa, a expressão de potência complexa, para calcular essas minhas potências. Então, eu sei lá da potência complexa que isso aqui vai ser igual a VL vezes IL asterístico, tá? Então, meu S, né, o meu S complexo aqui, tá? Vai ser igual a 234 menos J13, né, que é o meu VL, vezes a minha corrente conjugada, 4 mais J3. Então, isso aqui tudo vai dar 975 mais J 650 VA. E aí, a gente sabe que S é igual a P mais ou menos, né? JQ. Então, eu sei que isso aqui, ó, 975 é o meu P. E o meu Q é igual a 650 VAR. Tranquilo, pessoal? Sim, professora. Tá. Então, na letra C, vamos colocar aqui a letra C. Bom, ele pede a potência média e ativa fornecida à linha. Então, de quem depende essa potência fornecida à linha? A potência da linha só depende, né, do ZL minúsculo, tá? Então, só depende dele, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Para calcular a potência ativa, né, porque ele pede as duas, né, a potência média ativa, eu sei que o meu P vai ser igual ao R vezes o meu I quadrado, meu IL quadrado, tá? E que o meu Q vai ser o meu X, né, vezes o meu módulo de IL. Opa! Deixa eu voltar aqui, gente. Aqui é módulo também, tá? Módulo ao quadrado. E L ao quadrado, tá? Então, basta pegar o seguinte, olha só. O módulo do meu IL é 5, ó, tá bem aqui, ó. O módulo do meu IL, tá? Então, eu vou fazer o meu R vale 1 lá no meu ZL, né? Lembrando que ZL é igual a 1 mais J4 ohms, tá? Então, meu R vale 1 vezes 5 ao quadrado. E lá, o no meu Q vale 4 vezes o módulo de 5 ao quadrado, tá? Então, só fazer conta, né? 1 vezes 25 igual a 25 watts. E aqui é 4 vezes 25 igual a 100 watts, tá? Então, estão aqui as potências, né? Que são fornecidas às linhas, tanto potência média quanto potência reativa, certo? Tá? E aí eu posso escrever isso aqui até como sendo um SL, tá? L minúsculo, como sendo o P mais JQ, tá? E o meu SL aqui vai ser igual a 25 mais J
100 VA, tá? Então, eu posso escrever até que essa minha potência fornecida, ela tem essa cara na forma complexa, tá ok? Bom, na letra D, né, ele pede para a gente o quê? A potência fornecida pela fonte. E aí, gente, de quem depende a potência fornecida pela fonte? Vai depender, né? Tanto do ZL grande, da minha carga, e do meu e da impedância da linha, tá? Então, eu posso, né, em termos de potência complexa, dizer o seguinte, que o meu S da fonte, tá, é igual ao meu S da minha linha mais o meu S da minha carga, tá? Então, a gente pode trabalhar dessa forma aí. Tranquilo? Sim, professora. Ou ainda, tá? Ou, tá? O meu S da fonte pode ser, tá? Onde que vem esse 250? Pode ser o meu VF, tá? Que é a minha tensão na fonte, vezes a minha corrente eficaz do conjugado, tá? Então, é possível ter essas duas possibilidades, tá? Então, vamos utilizar aquela, a mais, vamos dizer, a mais básica, né? Eu sei que o meu SL é 25 mais J 100, né? E o meu SL é mais 975 mais J 650. Então, meu S da fonte vai ser 1.000 mais J 750 VA, tá? Já aqui, né? Já aqui seria o seguinte: SF, tá? É igual, como é fornecido pela fonte, né? Então a gente já sabe pela convenção, o sinal vai ser negativo, tá? Então é menos 250 vezes o meu IL, que é o conjugado de IL. Então, SF aqui, tá? Vai ser menos 250, 4 mais J3. SF vai ser igual a menos 1.000 mais J 750 VA, tá? Então, eram essas as possibilidades de cálculo da... Até aí? Sim, professora. Então, pessoal, por hoje é só. Um bom final de semana para vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre a máxima transferência de potência, tá? Deixa eu ver, fora isso, deixa eu ver o que está faltando. E aí a gente vai já acabar com esse tópico de potência, tá? Na segunda-feira, tá? E aí eu vou mandar novamente 10 exercícios para vocês. Vou ver lá se vai ser do Dorf ou de outro livro, mas qualquer coisa, se for de outro livro, eu mando para vocês quais são as questões marcadas. E aí, para vocês fazerem ao longo do final de semana. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada e por hoje é só. Ok, obrigada pela aula, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.